Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe e proteja sempre. Até a chegada de Jesus em nosso planeta, as pessoas que nasciam com deficiência ou que durante a vida apresentavam enfermidades, muitas vezes que deformavam o corpo, elas eram afastadas da sociedade. Eram tidas como pessoas amaldiçoadas por algumas culturas. Por outras culturas diziam que haviam herdado os pecados do pai, ou então porque pecara ficavam daquele jeito. Daí, muitas vezes eram afastadas completamente do convívio social. Com a chegada de Jesus, esse panorama começa a mudar, porque Jesus disse que teria vindo para os doentes, não para aqueles que tinham saúde, para os pequeninos, não para os grandes, para os desprezados, não para os poderosos. E a doutrina de Jesus, sendo a doutrina de puro amor, consegue envolver as pessoas nesse clima de misericórdia, de compaixão e de caridade. Milhares de pessoas buscavam Jesus para ter de suas mãos a cura para as suas dores, para as suas enfermidades, para as suas questões interiores, inclusive as questões psíquicas, como depressão, a desesperança, as questões sociais na busca da libertação. E depois que Jesus parte, os discípulos do Cristo, sob o comando de Pedro, eles montam na periferia de Jerusalém uma instituição que ficou conhecida como a Casa do Caminho, a Casa dos Homens do Caminho. A primeira instituição de benemerência, de caridade cristã, um galpão imenso, aonde os discípulos acolhiam os esquecidos, os desprezados, os abandonados. Lá, ministrando palestras, conversando, instruindo quanto à mensagem de amor de Jesus, acolhendo, alimentando, dando guarida e realizando muitas curas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi o século I, o século II, o século III. Depois, com o passar do tempo, quando houve a institucionalização do movimento cristão, a caridade esfriou. E muitas vezes se pregava a caridade e o amor dentro dos muros das instituições, enquanto do lado de fora a miséria, a fome, a dor e o abandono. Até que surge a figura de Francisco de Assis, que nasceu no ano de 1182. E a partir do momento em que ele desperta na sua juventude para o amor do Cristo, ele cria a Porciúncula, que também era uma instituição onde ele desejava reviver a Casa do Caminho dos primeiros apóstolos, onde Francisco de Assis, reencarnação de João, o evangelista, vivia na mais profunda acepção do sentimento cristão. Ele desejava reviver a moral do Cristo em sua essência de sentimento e de prática, auxiliando todos aqueles que batiam à sua porta. E muitas vezes indo em busca na rua dos leprosos, dos cegos, dos coxos, dos doentes de todos os matizes. Foi uma época gloriosa, aonde o Evangelho de Jesus foi vivido em toda a sua plenitude.
Mas nós sabemos que nós esquecemos rápido das coisas. Mas aí Jesus mandou o Consolador. E no século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que utiliza o pseudônimo de Allan Kardec, nos traz, sob o comando do Espírito da Verdade, que liderava uma pleiade de espíritos para trazer para nós o Consolador. E no dia 1º de abril de 1858, Allan Kardec inaugura a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita, também com a intenção de mergulhar nos estudos da ciência nova que surgia, que tinha como tarefa reviver os ensinamentos do Cristo, atualizando aquilo que fora esquecido, como Jesus mesmo havia afirmado quando nos prometeu o Consolador. Vos enviarei um Consolador que vos trará coisas novas e vos relembrará o que eu tenho dito, porque Jesus sabia que muito do que ele havia falado seria esquecido ou distorcido ou adulterado pela criatura humana dentro das suas conveniências. E aí surge o primeiro centro espírita. E o espiritismo nasce na França e vem verdadeiramente florescer e frutificar no Brasil, sendo o Consolador prometido por Jesus e, ao mesmo tempo, o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo vivo novamente, o retorno à essência primitiva do cristianismo, a busca da percepção, da sensibilidade, do entendimento e da prática do cristianismo do século I, do cristianismo vivido por Pedro, por João, por Lucas, por Paulo, por Tomé, por tantos e tantos discípulos, além dos 12, que entenderam o chamado do Cristo e transformaram o Cristo em caminho por onde deveriam trilhar e ainda continua devendo trilhar os nossos pés. A casa espírita, ela traz essa função. A casa espírita é um ambiente onde se estuda espiritismo, onde se estuda o Evangelho de Jesus, onde a base trazida por Allan Kardec no Pentateuco e nas obras complementares, e o Evangelho de Jesus iluminado com uma visão nova no sentido de interpretar aquilo que no passado foi coberto por um véu, porque não tínhamos ainda condições de entendimento. Mas à medida que se foi amadurecendo o senso moral, o desenvolvimento intelectual, essas verdades que Jesus havia colocado um véu, o próprio Cristo envia o Consolador para retirar esse véu. Jesus fala no Evangelho: muitas coisas ainda teria a vos dizer, mas no momento não entenderíeis. Este Consolador que enviarei vos esclarecerá sobre todas as coisas. Então, a casa espírita deve ser um ambiente de fraternidade, um ambiente de amor, não havendo diferença entre as pessoas. A doutrina espírita não nos traz uma hierarquia sacerdotal. A doutrina espírita busca ver a criatura como espírito. Por isto, na casa espírita não deve ocorrer nenhum tipo de discriminação entre as pessoas. Esse trabalho lindo de reviver o Evangelho de Jesus,
deve ser um ambiente de fraternidade, de solidariedade e de amor. Evidentemente que para uma organização funcionar de uma maneira sincronizada, de uma maneira fraterna, necessário se faz o mínimo de organização. Então nós sabemos que na casa espírita muitas vezes se divide em departamentos para que os trabalhos possam ocorrer de forma organizada e sincronizada. Então nós temos, por exemplo, o departamento doutrinário ou cultural doutrinário, que é o setor responsável pelas doutrinárias da casa espírita. E a doutrinária é, em realidade, o cartão de visita da doutrina espírita enquanto organização de centro espírita. É onde o centro apresenta o espiritismo às pessoas que adentram as suas instalações. São nas doutrinárias que nós temos o primeiro contato com o conhecimento espírita, aprofundando depois nos estudos, nos grupos de estudo sistematizado de espiritismo, de mediunidade, do evangelho. Pesquisas mais profundas também podem ser desenvolvidas na casa espírita. E cursos diversos. É também na casa espírita o local da prática, da fenomenologia mediúnica. Então nós temos o setor mediúnico, ou departamento mediúnico, onde ocorrem as reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. Reuniões de educação mediúnica para os médiuns que estão começando e desenvolvendo, reuniões de socorro espiritual, desobsessão, que participam aqueles médiuns mais experientes durante a reunião com comunicações de certa forma mais difíceis de se lidar na doutrinação e na própria manifestação mediúnica. Grupos de estudo de passes e da própria mediunidade. A casa espírita também nos traz a promoção social. Não o assistencialismo, mas a promoção social. E é nesse momento que a gente revive a casa do caminho dos discípulos do século I, onde há o auxílio à criatura na recuperação da dignidade humana. Não é um local de esmola, não. A promoção social é para que a criatura se perceba capaz. Criatura que passa por dificuldades financeiras, de relacionamentos muitas vezes, ainda mais no Brasil, um país como o nosso, que vive muitas vezes num estado de miséria, num estado de pobreza de grande parte de sua população. Necessita de casas que acolham essas pessoas e que auxiliem de várias formas na reabilitação e na reconquista, a palavra exata, na reconquista dos direitos humanos. O direito a viver, a se alimentar, a ter saúde, a estudar, enfim, todos os direitos que cabem à criatura humana. Na casa espírita há também um setor ou departamento importantíssimo, o da infância e juventude, que em realidade esse departamento, esse setor é responsável pela continuidade da própria casa espírita, porque todos aqueles que estão trabalhando vão envelhecer e desencarnar, e é necessário que a tarefa continue. A infância, que deve ter na casa espírita uma relação direta com o lar. A criança evangelizada, um lar preparado
para dar continuidade a esse processo de evangelização. Por isso a necessidade da presença dos pais na casa espírita. Daqueles que frequentam a casa espírita, levarem os seus filhos para a evangelização infantil e depois para a juventude espírita. Eu participei da juventude espírita. Iniciei com 16 anos de idade na Juventude Espírita Maria Dolores, no Centro Espírita Luz e Caridade, no Barbalho. E não tenho a menor dúvida que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Dos 16 aos 24 anos, trabalhando na juventude, integrado aos trabalhos da Casa Espírita, porque a juventude ela participa ativamente dos trabalhos da Casa Espírita e deve ser valorizada. E o jovem deve ter a confiança dos mais velhos, dos mais experientes, porque não podemos esquecer que são espíritos e às vezes muito mais experientes que os dirigentes da Casa Espírita. Por isso a importância de valorizar e de ter atenção à juventude. E aquela parte mais administrativa, que é o departamento financeiro, o departamento patrimônio, que é voltado à manutenção física da casa espírita. Joana de Ângeles, em uma das suas obras, ela nos traz um ensinamento profundo. Ela diz: dedica-te à causa. Não te apegues à casa. A casa espírita é importantíssima, porque ela é o fulcro para onde pessoas que têm o mesmo desejo, pessoas que acreditam nos mesmos postulados, convergem para estudar, para praticar a sua fenomenologia, para trocar conhecimentos, experiências, trabalharem juntas no auxílio à comunidade, à coletividade, é importantíssimo. Mas a casa existe porque existe uma causa. Devemos ficar bem atentos a isto. Porque a casa, enquanto material, passa. Mas a causa, não. Lembram-se de Jesus diante do templo? Não ficará pedra sobre pedra. Lembramos de Jesus quando disse: o reino de Deus não está aqui, nem ali, nem acolá. Ele está dentro de vós. Mas, enquanto estivermos no mundo, a casa espírita é o local adequado para se estudar espiritismo, para ter uma convivência cristã, para tentar reviver o cristianismo primitivo. Quantas vezes nós lemos os evangelhos, livros psicografados, as obras básicas, que falam daquela época, que falam dos ensinamentos de Jesus, e muitas vezes em nosso coração, em nosso pensamento, e às vezes nós externamos: poxa, eu queria tanto viver naquela época, eu queria tanto estar em Cafarnaum, no lago de Genezaré, ouvindo Jesus. Eu queria tanto estar na casa do caminho, com Simão Pedro e os outros discípulos. Mas nós temos uma tarefa hoje. E a nossa tarefa hoje é reviver aquele clima espiritual, aquele ambiente espiritual. Evidentemente, o tempo não é o mesmo. Evidentemente, o local não é o mesmo. As circunstâncias são diferentes. Mas o ambiente espiritual, o clima de fraternidade, pode sim ser revivido
por todos nós. Trabalhamos na Casa Espírita há cerca de 38 anos, ininterruptamente. E, evidentemente, tem problemas na Casa Espírita, como qualquer outro templo religioso, como qualquer outra casa, inclusive residencial, porque o problema não está no local, e sim nas criaturas. Aonde tiver pessoas reunidas, seres humanos, no mundo de provas e expiações como o nosso, sem dúvida alguma, os problemas acontecerão, porque faz parte ainda do degrau em que nos encontramos. Mas estamos aqui para isso, para forjar esse aço nosso que precisa ser, através de uma alta temperatura, do fogo ser derretido para ser moldado, para trabalhar as arestas da madeira dos nossos corações com a enxó, com o formão, para moldar a argila de nós mesmos com as nossas mãos, com os ensinamentos de Jesus. Por isto, a Casa Espírita é um ambiente de se estudar Espiritismo. É um ambiente do exercício prático da mediunidade. É um ambiente de encontros e reencontros, às vezes desencontros, mas sempre na busca da transformação, da edificação do reino de Deus e de revivermos os tempos apostólicos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre.